Olá meus amigos Book Crushers, aqui é o Rimeneto para mais um vídeo do canal e hoje eu trago para vocês mais um vlog de leituras e dessa vez é um vlog de leitura bem especial porque eu finalmente vou cumprir a minha leitura de janeiro para os meus 12 livros de 2021 e o primeiro livro, como eu já compartilhei com vocês antes, vai ser nada mais nada menos do que Vilão, da Victoria Schwab. Enfim, eu tô muito empolgado para compartilhar esse vídeo com vocês, porque é a primeira vez que eu de fato estou me dedicando à leitura desses meus 12 livros para o ano corrente. E dessa vez eu coloquei na minha cabeça que sim, eu vou conseguir ler um livro dessa minha lista por mês. E como eu tinha compartilhado com vocês naquele vídeo que eu postei no final do ano passado, Vilão era o escolhido para o mês de janeiro, porque eu sentia que ele era um livro que exigia um pouco mais da minha atenção e talvez eu não estivesse tão enganado assim. E o que eu achei? Enfim, vocês vão precisar assistir ao vlog para saber o que eu achei dessa história da V.E. Schwab. Eu tô muito empolgado para compartilhar esse vídeo com vocês. Espero de verdade que vocês gostem, que me acompanhem até o final. E, enfim, vamos lá? Olá pessoal, aqui estamos nós nessa nossa primeira atualização. E vocês estão escutando esse barulho? Exatamente, não tem barulho nenhum. Por quê? Porque eu finalmente, depois de quase um mês inteiro, consegui desligar o ventilador aqui do quarto. Os últimos dias foram 40 graus consecutivos aqui no Rio de Janeiro. Tava assustador. Eu tô até emocionado. Porque eu não tava conseguindo fazer nada nos últimos dias. Nada mesmo. Mas, né, como uma planta regada depois de muito tempo de estiagem, eu estou renovado. E o que aconteceu? Eu comecei, né, a minha leitura de Vilão da V.E. Schwab. Era para eu ter começado esse livro muito tempo antes, só que como eu disse para vocês, eu não estava conseguindo ler nada. Eu acho que passei umas 2 semanas sem tocar em um livro, seja no Kindle, seja físico, eu só estava vendo série e reality show. Eu li os 2 primeiros capítulos de Vilão, e o que eu posso dizer até agora sobre essa história é que eu já percebi que ela vai ser contada no presente e no passado. Enfim, vamos ver para onde essa história vai me levar. Eu estou muito empolgado. Como eu disse para vocês, ainda estou muito no começo, ainda não sei muito bem sobre o que vai ser a abordagem dessa história. Mas eu gosto muito das outras histórias da Victoria Schwab que eu li, então estou bastante empolgado para esse aqui. E eu quase ia me esquecendo, mas eu separei a minha leitura de Vilão em 4 quadrantes, mais ou menos, 100 páginas cada. Daí no primeiro dia eu li até a página 100, amanhã li até a página 200, depois de amanhã li até a página 300 e, se puder, né, eu termino no último dia as últimas páginas do livro. Espero conseguir. Não acho que vai ser um livro que vai tomar muito meu tempo, só vai tomar bastante a minha atenção, sem sombra de dúvidas. Então vamos tentar fazer a leitura das primeiras 100 páginas no dia de hoje. Se eu conseguir terminar, venho aqui conversar com vocês. Oi pessoas, como é que vocês estão? Estou aqui para mais uma atualização da minha leitura de Vilão. Um mês, um corte de cabelo e uma ressaca literária depois. Nas últimas semanas eu meio que tive uma ressaca literária ali pelo período do carnaval e tal. Eu não consegui ler nada, então isso obviamente afetou na minha leitura de Vilão, que eu só consegui retomar agora. Em compensação, nessa manhã de domingo eu acabei parando, né, para ler. E eu li o primeiro quadrante inteirinho, olha, que eu tinha separado de Vilão. E eu tô muito surpreendido com essa história, com toda certeza. Bem, eu acho que antes de mais nada eu preciso explicar um pouco da história de Vilão para vocês, né? Aqui nós vamos conhecer o Victor Vale, que é o protagonista dessa história, em 2 momentos. No primeiro a gente está no presente e ele acabou de fugir da prisão com um comparsa. E no meio da noite eles acabam encontrando essa menina no meio da rua e ele decide ajudar essa menina. E tudo que a gente sabe é que ele tá nessa fuga da prisão e ele quer se vingar desse Eli por algum motivo específico. Aí a gente volta para o passado, 10 anos atrás, no período em que o Victor Vale está na faculdade. Daí a gente descobre que Eli, na verdade, era um colega de quarto do Victor Vale no período da faculdade. Não só um colega de quarto, mas o melhor amigo e o principal rival dele ali na faculdade Vale. A gente descobre que o Victor Vale era um filho de 2 famosos autores de autoajuda, super famosos, que nunca ficavam muito tempo em casa, que estavam sempre viajando, divulgando esses livros e nunca deram tanta atenção assim a um filho. E o Eli saía com uma garota, que é a Ing, que o Victor gostava muito.
e que ele conhecia antes do Eli chegar ali na faculdade, se tornar um colega de quarto dele, e meio que ele sente que o Eli roubou essa garota dele, apesar de que ainda assim ele considera muito a amizade do Eli, assim. Então é uma relação bem conflituosa que o Victor sente por esse Eli. Os dois dividem uma aula ali na faculdade, se não me engano os dois fazem faculdade de medicina, e está chegando um trabalho de conclusão de curso e o professor é super severo, ele quer que o trabalho desses alunos seja extraordinário. E eis que o Eli tem a ideia de estudar sobre os EOs, que são as pessoas extraordinárias. Aquelas pessoas que são levadas ao limite, situações de perigo de vida, elas acabam desenvolvendo poderes, por assim dizer, se tornando heróis, entre aspas, se tornando pessoas extraordinárias. E o Eli ele quer descobrir como isso acontece e o Victor também fica super interessado nessa pesquisa que o Eli vai fazer. E a partir desse ponto, né, da pesquisa dos dois sobre os extraordinários, e a história do passado de vilão vai começar e que a gente vai começar a perceber como ela reflete no futuro também. Enfim, não vou mentir para vocês, as primeiras 50 páginas foi um pouco difícil para mim, principalmente porque enquanto eu estava muito interessado no presente dos personagens, no passado, quando eles estavam na faculdade e estava tendo essa relação conflituosa só, eu estava um pouco desinteressado, sabe? Eu não estava achando tão interessante quanto eu estava achando interessante o presente do Victor depois da fuga da prisão. Só que aí o que acontece? Acontece que vai começar de fato essa pesquisa, e é a partir desse ponto que a história realmente começa a ficar eletrizante, tanto que eu fui lendo, e eu não conseguia parar porque eu queria saber o que ia acontecer a seguir. E deixa eu dizer pra vocês assim, a partir do momento que eles começam a estudar sobre os EOs, o passado acaba se tornando tão interessante quanto o presente, sabe? E, enfim, eu tô muito empolgado, eu acho que eu ainda leio o segundo quadrante, como vocês podem ver hoje mesmo. Aí se eu ler, eu volto aqui e converso com vocês. Mas, assim, depois do começo lento dessa história, agora ela tá me surpreendendo positivamente. Enfim, como eu falei mais cedo para vocês, eu consegui ler o segundo quadrante, né, até a página 214, capítulo 6 da segunda parte de Vilão. O que eu posso dizer da história até o momento, sem entrar em muitos spoilers, obviamente, é que as merdas começaram a acontecer, assim, uma atrás da outra, tanto no presente quanto no passado. Eu achei bem interessante que a partir desse ponto a gente acompanha a história não apenas pelo ponto de vista do Victor, mas também pelo ponto de vista de outros personagens que são importantes para essa história, tanto no presente quanto no passado, além do próprio Victor. E assim, o que eu suspeitava realmente aconteceu, que essa não é uma história de mocinhos e bandidos, sabe? Na verdade é uma história onde todos são vilões, todos cometem atos absurdos em nome disso de ser extraordinário, em pró disso ou contra isso, e são pontos de vista diferentes sobre essa situação, sabe? Sobre essas pessoas com poderes. Nós não temos um embate entre o bem e o mal aqui, nós temos um embate entre interesses. O Victor, que seria o nosso protagonista, por assim dizer, ele faz coisa muito errada, ele faz coisa muito escrota, mas ainda assim, dentro do ponto de vista dessa história, ele seria o lado certo, sabe? Mesmo que não existam pessoas boas com relação ao que acontece aqui. O Eli, que seria o contraponto, né, do Victor, por assim dizer, é um tremendo de um hipócrita. Eu deveria ter suspeitado disso desde o princípio? Deveria. Mas assim, conforme as coisas vão passando, a gente vai percebendo o quão hipócrita, o quão cretino ele é. E se veste com umas desculpas ridículas para as coisas que ele faz, que não tem, assim, justificativa alguma. Eu vou continuar por aqui, né? O terceiro terço do livro para eu acabar. Eu tô muito inserido nessa história, assim, depois que passou da página 70, lá do começo, o ritmo fluiu. Eu tô muito emergido no que a Victoria Schwab tá fazendo aqui. E depois eu acho que eu volto aqui com vocês para dar a minha conclusão da minha leitura. Então, terminamos finalmente a minha leitura de Vilão, da Victoria Schwab. E, enfim, o que eu posso dizer desse livro? Eu acho que a primeira coisa que eu preciso dizer desse livro é por que eu não li antes. Fazendo uma comparação bem básica sobre o que eu senti com relação a ele. Num primeiro momento, né, no começo da história, as primeiras 60 páginas, é como se a gente estivesse entrando em um passeio de roda gigante. Que parece meio tedioso, mas que você sente aquela coceirinha no fundo da barriga. Enquanto você está dando a volta ali na roda gigante, você está vendo a paisagem, está vendo algo muito bonito.
Só que aí esse passeio de roda gigante acaba se transformando em uma montanha-russa. E é uma montanha-russa que simplesmente não acaba. E vai assim até o final do livro, até as últimas páginas desse livro. Eu terminei esse livro, o que é bem engraçado, porque ele não é exatamente cheio de ação, sabe? Ele é um livro onde os personagens vão se transformar em extraordinários, né? Nesses super-heróis da vida real, por assim dizer. Mas a história engata justamente quando a gente vai conhecendo mais sobre esses personagens. Pois essa é uma história sobre os personagens, sabe? Por mais que tenha essa premissa de vilão contra vilão, de superpoderes, é uma história que ela cresce e que ela te cativa pelos personagens, mesmo que os personagens não sejam exemplos, sabe? Mesmo que os personagens sejam anti-heróis e vilões. Mas a história delas é muito interessante de se acompanhar, sabe? É um livro que precisava de uma continuação? Tenho minhas ressalvas. Por que eu digo isso? Porque a Victoria Schwab, a V.E. Schwab, ela conta a sua história aqui. Ela inicia, ela desenvolve e ela encerra o que ela tinha para contar aqui. Obviamente, ficam abertas brechas para uma continuação. Eu vi algumas pessoas comentando que ela meio que usava esse livro como uma grande introdução para um novo universo e que só apenas no futuro as coisas iriam se desenvolver, e eu não senti isso em Vilão. Eu senti que ele é um livro que funciona muito bem sendo único. Eu tô curioso pela continuação? Eu tô, porque eu quero ver mais esses personagens. Só que eu vejo também o propósito para qual ele serviu, sabe? Porque justamente eu entendi que esse livro era sobre os personagens e não sobre superpoderes em si, sabe? E como um livro sobre esses personagens, ele é estupendo. Ele é estupendo de verdade. Obviamente nós vamos ver muito sobre os extraordinários aqui, nós vamos ver muito sobre os poderes deles, sobre esses poderes que eles carregaram e que eles desenvolveram devido a tudo o que aconteceu aqui, né? Eu não vou entrar muito nesse mérito de como eles vão desenvolver poderes, porque isso me pegou muito de surpresa. Eu acho que, se você ainda não sabe, você merece ter essa surpresa lendo o livro também. Eu fiquei muito feliz de ter lido Vilão nesse exato momento, porque eu tô meio que na vibe desse livro, sabe? Eu acabei de ver WandaVision, eu comecei a assistir a série do Superman da Lois, e são séries que são mais voltadas para os personagens em si do que para os superpoderes deles, sabe? E eu senti exatamente isso com o Vilão. Então eu meio que estava preparado. Eu acho que é por isso até que quando eu retomei a leitura depois desse grande hiato que eu fiquei de não pegar nele, eu consegui me inserir tão rápido, porque eu já estava meio que no trilho que as séries deixaram, e que eu acho que é muito mote do livro aqui. Enfim, eu dei 5 estrelas. Eu dei 5 estrelas para esse livro. Eu achei maravilhoso, e obviamente ele se tornou o primeiro book crush desse ano de 2021. Nosso primeiro favorito do ano. E sério, se você tem esse livro na sua estante, se você está na dúvida de ler, leia. O começo dele vai ser lento? Vai. Mas quando a história engrenar, sai da frente, porque... Muito bem, pessoal, esse foi o meu vlog de leitura de Vilão, da Victoria Schwab, para esse nosso projeto, né, de 12 livros para 2021. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, clique aqui embaixo gostei, compartilhem nas suas redes sociais, deixe os algoritmos do YouTube saberem que vocês aprovaram o conteúdo apresentado aqui no canal Book Crushers. Se ainda não são inscritos no canal, sejam muito bem-vindos e se tornem um Book Crusher. Ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Lembrando que eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações, juntos com o meu perfil para o Goodreads, além do link de compras lá da Amazon. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto através dos links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada além por isso, além de, é claro, está ajudando bastante o canal. E aí, vocês já leram o Vilão, vocês pretendem ler Vilão, deixa aqui embaixo nos comentários, vamos conversar. Vocês sabem que conversar com vocês é a melhor parte do vídeo pra mim. Pois aqui foi o Remeneto para mais um vídeo do canal Book Crushers. Tchau e até o nosso próximo encontro.